Olá, meu nome é Sandra Pita e eu estou aqui para apresentar a vocês como a gamificação pode funcionar como estratégia de coleta de dados para a sua pesquisa. Então, vamos lá? Bem, o que a gente vai conhecer primeiro? O conceito, claro. Então, o que é gamificação? Gamificação é adicionar elementos de jogos, como a narrativa, a solução de problemas, a estética, as regras, a colaboração, a competição, sistemas de recompensa, para que, com tentativa e erro, você crie situações que não são jogos, tá? Então, o que é que a gente faz? Primeiro, a narrativa é importantíssima. E o que é a narrativa mesmo? É a história que você vai criar. Você pode partir de uma história já conhecida, ótimo, mas também você pode partir criar uma nova história. Então, vejam daqui a pouco como foi que eu criei uma aula gamificada, tá? Então, segundo Lin Alves, tá? A gamificação não é uma solução única que vai resolver todos os seus problemas, mas com certeza é uma ferramenta que não pode faltar na sua caixinha. Ela não elimina a necessidade de um diagnóstico, tá? Que a gente precisa fazer desses alunos, mas ela vai estar vinculada a um conjunto de indicadores que vai permitir a você os resultados que você precisa. Então, olhem só, dentro dessa gamificação, eu vou poder observar como o aluno se comporta, como foi que ocorreu a aprendizagem, em que momento ocorreu a aprendizagem, porque a gente cria níveis de que o aluno precisa passar nesse game. Então, quando você cria níveis, você vai aperfeiçoando a sua técnica, além de pegar todos os alunos, conseguir capturar todos os alunos, mesmo aqueles que têm um pouco mais de dificuldade. Bem, como foi que eu fiz isso? Eu peguei um episódio de uma série do CSI, o episódio 6, a temporada 6, o episódio 12, e esse episódio ele fala do da ação da amônia, ou seja, a pessoa tem um laboratório de amônia que pega fogo e ocorre uma morte. Então, com essa morte, a gente vai descobrir por que, que a amônia está funcionando. E por que a amônia? Eu sou professora de química e a amônia, ela faz parte do conteúdo de química orgânica. Então, a gente pode trabalhar vários conteúdos, mas eu trabalhei com química orgânica, a amônia. Então, a gente pegou um trecho dessa série que vai ser a minha narrativa. Então, é a minha história, a história que eles vão continuar dentro do conteúdo de química orgânica, tá? Então, o que é que eu fiz? Eu criei 5 níveis, tá? O nível 1 é o nível de dificuldade mais baixa e o nível 5 é o nível de dificuldade mais alta. Só que dentre esses níveis, por exemplo, no nível 3, o aluno que está na frente, os alunos que estão na frente, têm que formar pares com os alunos que estão mais atrás. Esses jogos são sempre em grupo. Então, na verdade, como essa gamificação é em grupo, você consegue alinhar todo o conhecimento ou colocar alunos que tenham um conhecimento que consiga aprender mais rápido o conteúdo com aqueles que conseguem aprender mais devagar o conteúdo. Então, como é que isso funciona? Criei os QR Codes, tá? E o que é que eu fiz? Coloquei em toda a sala, todas as salas da escola. Direção, biblioteca, área de convivência, portaria, sala de coordenação. Então, todas as salas foram usadas para a colocação desses QRs. Só que eles tinham que achar qual era a sala, porque não adiantava ele ir para a sala de direção, porque a informação que eles tinham não podia não estar lá na sala de direção. Então, eles tinham uma charada para descobrir qual era a sala que eles tinham que procurar, em que sala eles tinham que procurar esse QR, tá? Então, aí tem um aluno com o seu celular, com o código de leitura, fazendo a leitura do QR. Tem várias respostas aí, e a maioria das respostas
não são verdadeiras, mas a gente tem que colocar mais de uma saída, por quê? Porque o aluno pode fazer um entendimento diferente e chegar ao mesmo resultado. Então, a gente sempre tem duas ou mais respostas que levam ao resultado, para que o aluno tenha vários caminhos que ele possa prosseguir. Então, esses alunos, aqui foi na sala da coordenação, a coordenadora e eles procurando onde estavam, podia estar em qualquer lugar, atrás da mesa, debaixo da cadeira da coordenadora, debaixo do notebook da coordenadora. Então, a gente espalha vários notebooks. Se vocês perceberem, tem um em cima da mesa, perto das canetas da coordenadora. Esse é o que a gente bota mais fácil, porque eles vão direto nesse, mas não é essa a resposta, tá? Não é essa a resposta correta. Aqui, eles já na sala, porque eles encontraram a resposta, e aí eles têm que me mostrar estratégias de como eles chegaram na resposta. Então, aí está na hora deles mostrarem a estratégia. Por que essa resposta é certa, tá? E aí eles podem usar o que eles quiserem, contanto que eles façam na sala e em grupo. Uma aluna só saiu nessa hora para voltar para pegar a resposta, tá? E aí, o que é que nós devemos considerar? Primeiro, a gente tem que disponibilizar diferentes experimentações, é o que eu falei. Não pode ter apenas um caminho certo para chegar à resposta, tem que ter mais de um caminho certo para chegar à resposta, porque eu não quero que meus alunos cheguem à resposta pelo meu raciocínio, tem que ser pelo deles. Então, o deles pode ser variado assim como o meu. Então, sempre tem que ter mais de uma resposta. Segundo, eu vou incluir ciclos rápidos de feedback. Por que esse ciclo rápido? Porque o aluno ele perde muito rápido o interesse pelas atividades. Então, eu tenho que manter esse interesse dele, eu tenho que manter essa motivação que eles estão em relação ao game, em relação a sair da sala. Aumentar a dificuldade das tarefas conforme a habilidade dos alunos. É como eu falei, a gente tem que criar níveis e sempre duas respostas, porque pode ser que uma resposta o aluno chegue, mas chegue de uma forma mais complexa e o outro chega de uma forma mais simples. Dividir tarefas complexas em tarefas menores. Esse aí é a chave, porque ele vai chegar à complexidade do conteúdo a partir dessas tarefas pequenas. Incluir o erro como parte do processo de aprendizagem. Esse também é um ponto importante. O aluno pode errar, mas ele tem que saber aonde foi que ele errou. Não é errar por errar. Aqui é tentativa e erro, sim, mas ele tem que saber exatamente onde foi que ele errou. Incorporar a narrativa como contexto dos objetivos. Então, a narrativa desse jogo foi um trecho do CSI que falava de química. Então, tenho certeza que você vai achar a narrativa perfeita para a sua aula. Promover a competição e a colaboração. Também é importante. Eles precisam sentir que estão competindo, mesmo que seja entre grupos, porque senão eles não colaboram com o jogo. Levar em conta sempre a diversão. O jogo tem que ser divertido, eles têm que sair da sala. Sem sair da sala, o aluno não acha o jogo divertido. Dá pontos para cumprir os objetivos. Então, por exemplo, eu posso premiar o aluno que chegou ao que eu quero primeiro. Então, por exemplo, eu quero uma resposta, mas aquela resposta tem que vir baseada em um conteúdo que eu já ministrei. Então, o que é que eu faço? O aluno me dá a resposta, consegue um ponto. Se o aluno me dá a resposta baseada em alguma coisa do texto ou do conteúdo, 2 pontos. E se ele me dá duas situações para minha resposta em relação ao texto, eles ganham 5 pontos. Então, o que é que eu estou fazendo com isso? O aluno vai ter que estar sempre estudando aquele conteúdo para me dar respaldo para ganhar. Então, ele vai competir de forma coletiva e vai competir também de forma individual, trazendo essa experiência, que sempre, quando eles me trazem duas formas ou duas referências ao texto, eles me conseguem 5 pontos. Então, cada aula é uma pontuação diferente, eles ficam loucos, viu? Dá pontos para entender os objetivos procedimentais. O que é isso? Eles vão ter que atender aos pontos. Então, por exemplo, atividade de casa é
obrigatória. Então, o aluno que me trouxer atividade de casa pronta, sem eu precisar pedir, sem nada, de cara, ele já consegue 2 pontos, tá? Então, é assim que a gente consegue que esses alunos, eles tragam sempre as atividades para a sala. O que mais? Criar barreiras lúdicas. O que são barreiras lúdicas? Barreiras que levem à diversão. Poxa, se eu ficar o tempo inteiro trazendo atividade, 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 o aluno não vai trazer. Então, por exemplo, eu posso lançar aqui aquela ideia de que se a sala cumprir todas as minhas, tudo que eu quero, eles vão ter, por exemplo, a aluna adora dançar, 1 minuto de dança. Então, nas escolas, você pode levar um som e uma caixa de som, colocar a música que eles gostam para eles dançarem durante 1 minuto. Faça isso, que sua aula vai virar assim, vai ficar uma aula excelente, tá? Se você pode fazer isso. Criar competição dentro da sala. Isso a gente já está fazendo com a gamificação, acho que não se faz necessário explicar. Comparar e refletir sobre o desempenho das maneiras diferenciadas e personalizadas de cada aluno. Não sei se vocês observaram, em uma foto que eu mostrei ali do aluno, um aluno está lá quietinho. Então, eu tenho que comparar o desempenho. Aquele aluno é um aluno especial. Então, eu não posso pegar o meu aluno especial e colocar como se ele estivesse no mesmo nível do meu aluno que não é especial. Então, eu tenho que criar estratégias para que todos os alunos participem de forma comum. Comum como? Meu aluno, que é especial, ele vai ter uma forma diferencial de ser avaliado, tá? Criar variedade de recompensas exclusivas, desejáveis para a variedade de alunos exclusivos. O que é isso? Por exemplo, tem um aluno que ama usar boné. Das escolas que não é permitido usar boné, né? Porque eles usam sempre aquilo que é proibido. Alguns usam porque gostam mesmo, mas outros é porque é proibido. Então, o que é que você faz? O aluno que ganhar, ele vai ter a permissão para usar o boné durante a sua aula. Então, isso vai levar. Ou então, usar o celular nos últimos 5 minutos de aula. Então, são estratégias que você vai pegar aqueles alunos que são exclusivos, mas exclusivos na forma de pensar, não pejoratório. Usando níveis, pontos de verificação e outros métodos de progressão. Então, se você usa níveis, você sabe exatamente em que nível seu aluno está. No nível de compreensão, no nível de aprendizagem, tá? Avaliação retroativa. Então, o aluno vai retroceder para se avaliar. Então, sempre o aluno está se avaliando. Por que eu não cheguei àquele nível? O que foi que aconteceu? E volta a frisar, o erro sempre é importante aqui na gamificação, sempre. Criar desafios com mais de uma maneira de serem resolvidos e enfatizar diferentes abordagens. Isso eu já falei, mas não custa nada lembrar. Devem ter mais de uma maneira de ser resolvida, tá? Aquele desafio. Dar distintivos de aprendizagens em vez de pontos ou notas. Então, o que é distintivo de aprendizagem? Você aprendeu aquilo, você vai ter uma recompensa diferente de ponto ou de nota, tá? Permitir que seus alunos estabeleçam seus próprios objetivos. Isso é importante, tá? Ele tem que ter um objetivo. A gente não vai sair do objetivo do aluno. O aluno é individual e ele precisa ter isso. Ajudar os alunos a assumirem perspectivas específicas de aprendizagem. Então, eu quero, meu aluno ele precisa aprender aquilo, então ele vai ter que chegar até lá. Incentivar a exploração do conteúdo pelos alunos. Olha o que eu falei, aquela coisa de me dar uma resposta baseada no conteúdo, ele vai ter, não é sim ou não, é uma resposta onde ele criou. Por exemplo, a amônia é assim porque tem essas e essas e essas características. Então, isso é uma coisa que eles aprendem no conteúdo, tá? Crie problemas ou desafios com mais de uma forma de resolver. Eu já falei isso, mas é sempre importante. Eu vou estar sempre falando isso quando eu falar em gamificação. E quais são as primeiras conclusões que vocês vão tirar? Podem ter certeza que vocês vão chegar, ó. Enquanto seus alunos estão coletando pontos, subindo de níveis e competindo um com os outros, você vai estar coletando dados para sua pesquisa, tá? Acompanhando o progresso e adaptando as suas regras, recompensas e missões para construir uma cultura de classe positiva enquanto melhora o desempenho dos seus alunos.
Então, era isso que eu tinha que falar. Qualquer dúvida é só me procurar. Eu sou orientadora do grupo de Salvador. É só me procurar. Meu nome é Sandra Pita e a gente vai estar sempre aqui à disposição de cada dúvida que vocês tiverem, tá? Bye, bye.